A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, solicitou nesta segunda-feira ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a instauração de um inquérito para investigar a origem e a autoria dos incêndios que vem atingindo a Amazônia nos últimos dias. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, boa tarde a todos. O documento foi enviado ao Ministério da Justiça após uma reunião emergencial para tratar das queimadas na região, com procuradores do Ministério Público Federal e também representantes dos Ministérios Públicos do Acre, Amazonas, Pará e também Rondônia. Segundo a PGR, a suspeita de que os focos na floresta sejam criminosos, promovidos por ações orquestradas. A Procuradora-Geral da República também anunciou a formação de uma frente do Ministério Público Brasileiro em defesa da floresta amazônica. O anúncio foi feito no Ministério Público Federal em Brasília, durante a reunião emergencial sobre incêndios na Amazônia, com procuradores gerais e representantes dos MPs da região norte. O objetivo da criação da frente é adotar ações preventivas e atuações penais. O que nós queremos é sincronizar a atuação do Ministério Público Brasileiro para que as queimadas e os incêndios cessem e para que os infratores, aqueles que estão cometendo esses gravíssimos crimes de pôr fogo na floresta, sejam identificados e punidos. Mais cedo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, uma manifestação para que parte dos recursos arrecadados pela Petrobras em acordos da Lava Jato seja destinada ao combate dos incêndios na Amazônia. Do total de 2,5 bilhões de reais dos recursos pagos pela Petrobras em decorrência de acordo firmado com os Estados Unidos, 1,2 bilhão de reais devem ser usados em ações de combate e prevenção a queimadas na região amazônica. A situação da Amazônia foi tema de uma reunião hoje entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e governadores de 9 estados. O presidente Jair Bolsonaro e os governadores dos 9 estados da chamada Amazônia Legal se reuniram hoje no Palácio do Planalto para definir estratégias de combate às queimadas florestais. Os governos federal e estaduais devem trabalhar de forma integrada no combate ao fogo. Há uma preocupação com os danos ao meio ambiente e as consequências econômicas dos incêndios na floresta. Os 9 estados da Amazônia Legal fizeram pedido da garantia da lei e da ordem e foram atendidos. Com isso, é possível que órgãos ambientais e as Forças Armadas atuem juntos no combate ao fogo. Militares já chegaram à região amazônica e contam com o apoio de 2 aviões C-130 Hércules como este para conter as chamas. O governo federal liberou 38 milhões de reais para apoio no trabalho das equipes. Outros países também ofereceram ajuda ao Brasil. A Amazônia tem 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e ocupa, além do Brasil, outros 8 países, como Peru, Colômbia e Equador. Mas 60% da maior floresta tropical do planeta estão dentro do território brasileiro. E é justamente esta área que hoje preocupa ambientalistas e autoridades em todo o mundo. O motivo, além do desmatamento e da exploração de garimpo ilegal, são as queimadas, que neste ano aumentaram consideravelmente. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre janeiro e agosto houve aumento de 82% no registro de incêndios florestais no Brasil, em relação ao mesmo período de 2018. E a Amazônia concentra mais da metade dos focos de incêndio. E para conversar mais com a gente sobre essas questões ambientais, está aqui nos estúdios da TV Justiça a professora de Direito Ambiental e advogada Mariana Cirne. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença conosco. Eu que agradeço. Doutora, com relação a essa questão jurídica do crime ambiental, há muitas questões em todo o Brasil, fora inclusive desse ponto específico, em que se debate a necessidade de novas leis ou a aplicação daquilo que já se dispõe. No caso dos crimes ambientais, e particularmente nessa situação, nós temos uma legislação que já seria suficiente se fosse aplicada? Bem, a gente tem, na verdade, instrumentos suficientes para aplicar. A gente tem uma legislação excelente para coibir essas práticas, mas a gente tem, infelizmente, uma pouca aplicabilidade dessa legislação. No caso dos crimes ambientais, a gente tem uma dificuldade, que os crimes são com penas muito curtas. Então, a gente tem não só um princípio da insignificância sendo aplicado pelo judiciário em alguns casos, mas também penas que, na verdade, são convertidas em medidas como cesta básica, o que torna desacreditada a própria legislação de proteção ambiental.
Doutora Mariana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que vê indícios de uma ação criminosa. Se for isso que estiver acontecendo, né, o que pode, quais as punições que podem gerar essas ações? Bem, a lei estabelece, na verdade, punições para o crime doloso de 2 a 4 anos, nesse caso, e a gente, na verdade, tem um elemento importante que é o seguinte: as queimadas são possíveis, é possível existir uma queimada legal, se por acaso houver uma autorização dos órgãos estaduais. Mas, infelizmente, a maioria dos casos são casos em que a gente não tem conhecimento nem o pedido dessas queimadas. Então, é importante que o Ministério Público atue efetivamente para que esses crimes saiam do papel e se tornem uma realidade. Uma grande questão que dificulta esse tipo de investigação é determinar quem foi efetivamente que colocou fogo. Mas nós temos, em termos de internet, muitas vezes convocações que são apresentadas, trocas de mensagens. Isso é um elemento de prova importante. Com certeza é importante. A participação da população para fazer, na verdade, essa verificação das autorias é fundamental. Mas nesse caso especificamente, eu queria registrar que, mais do que os crimes, a gente tem que ter uma preocupação grande com a apuração administrativa, a fiscalização ambiental. Esse, na verdade, me parece ser um caminho mais rápido, já que ele não exige uma presença do Poder Judiciário, ele já tem uma atuação autoexecutória. Essa união de estados, municípios e a União também, para fiscalizar essas ações. Então, é o maior gargalo, porque já que não existe? Exatamente. Na verdade, a fiscalização ambiental, que não é só federal, mas também estadual, inclusive dos municípios, ele na verdade, pode ser o grande diferencial. A gente tem na política ambiental um instrumento que são os embargos e as multas, mas os embargos especialmente, que podem dar uma cara diferenciada. Por quê? Porque, na verdade, existem instrumentos associados, como o CARC, o Cadastro Ambiental Rural, que verificam de quem é aquela propriedade, e ele pode fazer, na verdade, uma junção das informações para verificar quem são as pessoas e o que está acontecendo efetivamente nessas áreas. A gente precisa usar mais esses instrumentos. Há uma articulação maior, e isso não vale apenas para a questão ambiental, mas em muitas coisas, até ações que vêm ao Supremo Tribunal Federal, entre as instâncias federal, municipal e estadual, também é uma saída para esse tipo de fiscalização. É indispensável. A Constituição estabeleceu que a competência para a preservação ambiental ela é comum. Então, ela, na verdade, não é uma faculdade, mas sim uma obrigação que todos os entes da federação têm. E, na verdade, está mais do que na hora da gente, na verdade, assumir essa responsabilidade e agir em campo sobre esse problema gravíssimo da Amazônia que a gente está vivendo agora. Doutora Mariana, a senhora que atua nessa área do direito ambiental, o que nós estamos vendo é algo sem precedentes na história? Sem precedentes. Na verdade, o Brasil sempre foi reconhecido como um exemplo na preservação e a gente está tendo índices altíssimos, na verdade, de desmatamentos na Amazônia, que é considerado, vamos dizer assim, uma das bandeiras do Brasil. Então, a gente precisa de uma atuação integrada entre os entes da federação para que isso se torne uma diferença. A gente, na verdade, tem agora, a partir do ano que vem, tem previsto, inclusive em lei, um índice de desmatamento para redução de 80%. Se por acaso a gente continuar com os índices que nós estamos agora acompanhando, a gente não vai cumprir não só com uma obrigação internacional, mas também com uma obrigação nacional estabelecida por uma lei com relação ao clima. Nós temos instrumentos de verificação para prevenção disso, verificação de temperatura para evitar incêndios? Com certeza, nós temos, nós somos inclusive reconhecidos por conta disso. Toda vez que, na verdade, some acima de 200 graus, a gente tem notificações, o IBAMA, por exemplo, recebe essas notificações e aí a parte que, na verdade, nós precisamos intensificar é a participação dos órgãos de controle, não só o federal como estadual, municipal, a ida desses locais para fiscalização. Quando o fogo se alastra, é muito difícil da gente fazer o controle posterior. A gente precisa trabalhar nessa parte preventiva, na hora que você verifica o foco de aumento de temperatura e você localizadamente vai lá e fiscaliza. Pouco se tem falado a respeito de uma expectativa que existe agora, que é do início das chuvas, mas um pouco disso começa. De qualquer maneira, a questão da preservação, ela não se encerra aí. De maneira nenhuma. Não é, na verdade, a chuva que vai paralisar os problemas que a gente está vivendo. A gente acabou de, inclusive, ter algumas reportagens mostrando que uma boa parte desses desmatamentos ocorre dentro de parques, de unidades de conservação. Então, são áreas, na verdade, de proteção públicas que precisam ter também fiscalização. Okay. E não vai ser a chuva que vai nos salvar a respeito disso. Ok, doutora Mariana, mais uma vez, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Obrigado. Obrigada.